Ora, muito boa noite, muito boa tarde, dependendo do lugar e do país em que se encontram. São todos bem-vindos. Hoje temos muito menos irmãos conosco, mas estamos felizes porque podemos todos estar aqui e o nosso objetivo é preparar-nos. Não sei se já perceberam como se tem levantado uma voz chamando o povo. E aquele que ouvir essa voz pode ter a certeza de que é a voz do Criador chamando um povo para combater, para enfrentar os faraós do século XXI. Eu acredito que nós estamos aqui precisamente porque o Senhor nos chamou, nós ouvimos o seu chamado, desejamos fazer a preparação, precisamos urgentemente de uma preparação e ela passa por algumas etapas. Bom, mas antes mesmo de iniciarmos o nosso estudo, que vamos ter hoje, que é a sexta palestra do estudo do livro O Grande Conflito, em paralelo com Daniel capítulo 11, vamos todos curvar as nossas cabeças para fazer uma breve oração. Pai querido e bendito que está nos céus, nós precisamos, Pai, ouvir a sua voz. Estamos entrando numa guerra, uma guerra que se destina à posse da nossa alma. Nós queremos dizer-lhe, Senhor, que nos alistamos no seu exército. Estamos a caminho da pátria. Babilônia não é o nosso lugar. Queremos entrar na Canaã, mas não queremos entrar sozinhos. Queremos levar conosco uma grande multidão salva pelo sangue de Jesus. Amém. Por isso, que o Senhor nos unja fortemente com o seu bom espírito e que Ele nos dê o entendimento necessário para que recebamos a revelação, para estarmos prontos para o tempo que se avizinha. Suplicamos estas graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Enquanto isso, já entraram mais pessoas, são todos muito bem-vindos. Vamos então ao capítulo 19 do Grande Conflito, que tem por título, numas versões, Luz para os Nossos Dias, noutras, Luz no Meio das Trevas. E este capítulo, como os irmãos penso que terão lido, vai falar precisamente de uma profecia de Daniel, que está dividida em duas partes. Lembram-se qual é essa profecia? É do capítulo... Alguém se recorda? Do capítulo 9. Ou melhor, do capítulo 8 e 9. Porquê? Porque no capítulo 8, Daniel fala-nos da profecia das 2300 tardes e manhãs, e depois, dentro dessa, dá-nos uma profecia mais pequenina das 70 semanas, ou seja, 490 anos. E o que é curioso é que existe um paralelo, irmãos, e este capítulo e o capítulo seguinte, o 20, vai nos falar precisamente deste paralelo, ou seja, a profecia das 70 semanas, que foi dada a Deus, por Deus ao profeta Daniel, ela estender-se-ia até à primeira vinda de Jesus. E para isso Deus envia um profeta para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus, João Batista. A profecia grande, também dada por Deus ao mesmo profeta Daniel, ela vai conduzir o povo até ao tempo da segunda vinda de Jesus. E também para isso, para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus, Deus levanta
um profeta, ou melhor, uma nação, um povo, que curiosamente terá que ter as mesmas características do João Batista, que por sua vez tinha as características do Elias. Então, há um paralelo entre a situação que se vivia na véspera da primeira vinda de Jesus e a que se vive agora na véspera da segunda vinda de Jesus. E é desse paralelo que este capítulo fala. Portanto, nós, ao lermos, precisamos de ter esta noção, porque o próprio capítulo vai nos ensinar isso. Muito bem, então, não vamos começar com o início do capítulo, mas vamos para o parágrafo 5, para o quinto parágrafo 5. E aqui é-nos referido uma passagem de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. E é para lá que eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Não sei se o vosso livro do Grande Conflito tem, ou se todos terão o livro do Grande Conflito nas mãos, mas quem não tiver pode abrir em 1 de Pedro, capítulo 1, e vamos refletir aqui nestes dois versículos, 10 a 12. E diz-nos o seguinte: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada. Então, reparem, os profetas que viveram muito tempo antes, eles quiseram saber, eles indagaram, eles procuraram diligentemente saber acerca da graça que não era destinada nem sequer para eles, era para nós. Versículo 11. Indagando, os profetas indagavam qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então vejam que os profetas, antes de Cristo, eles já queriam saber. E é curioso que eles tinham o Espírito de Cristo, apesar de Cristo ainda não ter vindo. Versículo 12. Aos quais profetas foi revelado que não para eles mesmos. Irmãos, olhem que bonito. Não para eles mesmos, mas para vós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Então, irmãos, vejam que ao longo dos séculos, mesmo antes da primeira vinda de Jesus, havia um interesse provocado pelo Espírito de Cristo, ou pelo Espírito Santo, nos profetas, que queriam ansiosamente, ardentemente, conhecer da graça que dizia respeito a nós. Parece que nós, a quem essa graça se destina, somos talvez os menos interessados. Não deveríamos nós repensar é que todos os profetas, todas as gerações anteriores quiseram conhecer acerca deste momento que Deus lhes vedou a eles. Eles apenas foram informados, mas Deus nos escolheu a nós, irmãos. Eu acho isto maravilhoso. Como é que Ele vai escolher uma pessoa como eu para nascer nesta época? E para ser só mesmo a loucura de Deus. Porque Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Estão a perceber? Então, é nós que Deus vai escolher para vivermos nesta época. Olhem, podemos dizer, é um privilégio, é uma responsabilidade, mas também é uma coisa que não faz sentido, não é? Como é que nós, sendo a geração mais fraca, mais esquecida, mais doente, mais debilitada, pois é justamente a nós que Deus vai escolher. Coisa maravilhosa. Muito bem. Então, na página 278 do Grande Conflito, vou ler-vos aqui no parágrafo 6, sensivelmente a meio do parágrafo, diz assim:
Considerai como os santos homens de Deus inquiriram e trataram diligentemente com respeito as revelações que lhes foram dadas para as gerações ainda não nascidas. Comparai o seu santo zelo com a descuidada indiferença com que os favorecidos dos últimos séculos têm tratado este dom do céu. É estranho, não é verdade? Que a exprobação, aquela indiferença comodista e mundana que se contenta em declarar que as profecias não podem ser compreendidas. Louvado seja Deus, porque nós não pensamos assim. Nós sabemos que elas podem e estão a ser compreendidas. É claro que Deus nos concedeu para isso uma profetisa, que nos ajuda incomparavelmente mais do que todos os outros cristãos. Continuando, embora a mente finita do homem não seja apta a penetrar nos conselhos do ser infinito ou a compreender completamente a realização dos seus propósitos, reparem, muitas vezes é por causa de algum erro ou negligência da sua parte que tão palidamente entendem as mensagens do céu. Com frequência, a mente do povo, e aqui nós temos uma questão que tem a ver com a mente do povo e mesmo dos servos de Deus se acha tão cegada pelas opiniões humanas, as tradições e falsos ensinos, que apenas pode parcialmente apreender as grandes coisas que ele revelou na sua palavra. E depois passamos para o parágrafo 8. O próprio Jesus Cristo enviara-os com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lembram-se que isto encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Portanto, Jesus enviou os seus mensageiros com esta mensagem. Aquela mensagem era baseada na profecia de Daniel 9. Já sabemos qual era o tempo que estava cumprido. As 69 semanas das 70. Portanto, o povo, na primeira vinda de Jesus, o povo de Israel, o povo de Deus, tinha quanto tempo de graça? Sete anos. 7 anos. 7 Uma semana de anos, 7 anos. Será que o povo compreendeu? Não. Não. Sabemos, porque já lemos no Desejar Todas as Nações, que eles passaram aqueles 7 anos de graça fazendo o quê? Tramando a destruição dos servos de Deus e buscando interesses mundanos de trabalho, de casas, de carros, etc, etc. Agora damos um salto para a página 280 e fala-nos aqui de 2 reinos. Lembram-se qual eram as palavras de Jesus de Marcos 1,15? O tempo está próximo. Está cumprido. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Mas qual reino? Porque existem 2 reinos. O reino da graça e o reino da glória. E este capítulo, na página 280, vai nos esclarecer o que é uma coisa e o que é outra. Então, no parágrafo 16 diz... Eu não vou ler tudo, porque os irmãos têm o livro, o capítulo é o capítulo 19. Então, no parágrafo 16 diz: o reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem. Não é verdade? Deus concede graça e misericórdia. Por quê? Misericórdia significa segunda chance. Ou seja, Adão falhou. Mas Deus agora vai dar-lhe uma segunda chance, ou seja, o reino da graça, o reino da graça. No final desse parágrafo diz: quando, porém, o Salvador rendeu a vida e em seu último alento clamou: está consumado, assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção.
ratificou-se a promessa de livramento feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi então estabelecido. Ou seja, aquilo que existia como promessa, a partir do momento em que Jesus morre, o que é que acontece? A ratificação. Percebem? Ou seja, houve uma assinatura, porque era apenas uma promessa, como nós fazemos promessas de compra e venda, mas depois assinamos o contrato definitivo. E foi isso que aconteceu. Jesus, ao morrer, ele assinou com o seu próprio sangue aquilo que tinha sido dado apenas em promessa. Agora vamos passar 2 parágrafos mais à frente, na página 281, no parágrafo 18, não é logo no início, mas diz o seguinte, podemos ler todo. Estavam a cumprir-se os desígnios da misericórdia infinita, mesmo por meio do desapontamento dos discípulos. Se bem que o coração deles tivesse sido ganho pela graça divina e pelo poder do ensino daquele que falou como o homem algum jamais falara, todavia, de mistura com o ouro puro do amor para com Jesus, achava-se a liga vil do orgulho humano e das ambições egoístas. Mesmo na sala da Páscoa, na hora solene em que o mestre já estava a entrar na sombra do Getsemane, houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Portanto, o que é que nós vemos aqui entre o povo de Deus na primeira vinda de Jesus? Disputa pelo poder, não é verdade? Disputa pelo poder. Nada mais viam senão o trono, a coroa e a glória, enquanto precisamente diante deles se achavam a ignomínia e a agonia do jardim, do tribunal, da cruz do Calvário. O orgulho no coração e a sede de glória mundana é que os levou a apegar-se tão tenazmente ao falso ensino do seu tempo. Então, irmãos, vemos aqui que na primeira vinda de Jesus havia o quê? Falsos ensinos. Havia um conceito distorcido acerca de como viria o Messias e como é que ele iria estabelecer o seu reino. Porque é agradável ao orgulho humano o quê? A posição, o domínio, a honra. Então diz-nos aqui que o falso ensino do seu tempo e deixar despercebidas as palavras do Salvador que mostravam a verdadeira natureza do seu reino e apontavam para a sua agonia e morte. E destes erros resultou a prova, dura mas necessária, que fora permitida para quê? Para corrigi-los. Então estamos a ver aqui, irmãos, que muitas vezes o Senhor permite os erros para quê? Para nos poder corrigir. É o método divino. Vamos agora, depois diz-nos aqui, não vamos ler tudo, que houve um espalhar da mensagem por de várias maneiras, e na página 283, no parágrafo 22, diz que a experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho do Reino no primeiro advento de Cristo teve o seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem do seu segundo advento. E é aqui que eu quero chegar. Estão a perceber, irmãos? Portanto, nós, para entendermos o que acontece agora na pregação da segunda mensagem, nós temos que perceber o que aconteceu na primeira e os erros que havia na altura e o ambiente que estava instalado entre os próprios discípulos de Cristo. Continuando. Agora, um pouquinho mais à frente, ainda nesta página, no parágrafo 25. No cerimonial típico, sombra do sacrifício e sacerdócio de Jesus, a purificação do santuário era o último serviço realizado pelo sumo sacerdote no conjunto anual das cerimônias ministradas. Era a obra encerradora da expiação, uma remoção ou afastamento
do pecado de Israel. Esta era a última fase. Ora, se nós estamos na última fase, o que é que tem que acontecer connosco? Remoção ou afastamento do pecado. Prefigurava a obra final do ministério do nosso sumo sacerdote no céu, pela remoção ou obliteração dos pecados do seu povo, que se achavam registados nos relatórios celestiais. Este trabalho envolve o quê? Uma investigação e um julgamento. E, irmãos, e nós vamos ver mais à frente, no capítulo 28, que é uma investigação altamente minuciosa. Não se pode permitir um bocadinho de pecado sequer, porque isto poria em risco novamente a criação de Deus. E não, o mal não se vai levantar segunda vez, diz a Bíblia. Continuando. Uma obra de investigação e julgamento, e isto precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Agora saltamos para o parágrafo seguinte. Os que proclamaram esta advertência deram a mensagem de vida no devido tempo. Então quer dizer que há um tempo próprio para cada mensagem. Mas, assim como os primitivos discípulos, estão a ver o link, o paralelo, assim como os primitivos discípulos, baseados na profecia de Daniel 9, declararam: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ao mesmo tempo em que deixavam de perceber que a morte do Messias estava perdida, na mesma passagem, de igual modo, Miller e os seus companheiros pregaram a mensagem baseados em Daniel 8,14 e Apocalipse 14,7 e deixaram de ver que havia ainda outras passagens apresentadas em Apocalipse 14. E se os irmãos quiserem ler, vão ver o paralelo que existiu na primeira vinda e agora na segunda vinda. Agora vamos dar um saltinho para o parágrafo seguinte, que é o parágrafo 27. Não obstante, Deus cumpriu o seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo, já sabemos que foi dada por Miller, em 1843-44, fosse feita exatamente como foi. O grande dia estava próximo. E pela providência divina, o povo foi provado em relação a quê? Ao tempo, irmãos. A prova tinha que ver com o tempo definido a fim de que lhes fosse manifesto o que estava no coração. É a mesma coisa hoje, né? Exatamente a mesma coisa hoje. E nós vamos ver isso mais em detalhe nos primeiros escritos. É muito interessante. A mensagem era destinada vejam para que era esta prova. À prova da purificação da igreja. Irmãos, quando Deus, foi o próprio Deus que tapou, a sua mão tapou metade do versículo 13 do capítulo 7 de Daniel. Diz-nos em primeiros escritos que foi o próprio Deus que tapou para que eles não vissem, só viram a primeira parte do versículo. Continuando, esta deveria ser levada, a igreja, portanto, deveria ser levada a ver se as suas afeições estavam postas neste mundo ou em Jesus e no céu. Professava amar o Salvador. Deveria agora provar o seu amor. Tal como hoje, irmãos. Muitos dizem que amam a Cristo. Mas tem que vir uma prova para que nós mesmos nos tornemos conscientes de que tipo de amor é aquele que nós dizemos ter. Estavam os crentes dispostos a renunciar às esperanças e ambições mundanas, acolhendo com alegria o advento do Senhor? Estariam eles dispostos? A mensagem tinha por fim habilitá-los a discernir o seu verdadeiro estado espiritual. Foi misericordiosamente enviada a fim de despertá-los para que buscassem o Senhor como
arrependimento humilhação. e humilhação. Muito bem, vamos entrar no capítulo seguinte, que é uma continuação do anterior, capítulo 20, que tem por título Um Grande Movimento Mundial ou Um Grande Despertamento Religioso. Irmãos, este título, Um Grande Despertamento Religioso, faz-nos lembrar alguma coisa? O quê? O que está acontecendo agora? Exatamente, o que está acontecendo agora. Eu tenho aqui comigo, a revista dos 10 dias de oração. Eu não sei se estão a fazer isto nos Estados Unidos. No Brasil estão. Como é que Aqui nós não escutamos nada dos 10 dias não até escutam? agora. Pronto. É só 40 dias. Nós em Portugal estamos a fazer os 40 dias de oração e por isso penso que foi suspenso estes 10 dias de oração, como já é costume de alguns anos para cá a nossa igreja fazer no início de cada ano 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Lembram-se? Aham. Pronto. Infelizmente parece que este ano é um ano assim atípico, porque Portugal não estamos a fazer da mesma forma, os Estados Unidos nem sequer ouvem falar disso, mas eu sou uma privilegiada, porque eu faço parte da sala de consagração, então eu tive acesso, porque fui convidada para falar lá, tive acesso à revista, porque em Portugal não a temos, a menos que eu esteja enganada. Manuela, temos a revista? Não temos, pois não? Não. Mas vejam qual é o título da revista. Chamado à oração, as mensagens angélicas, reavivamento da igreja. Então, podíamos dizer despertamento da igreja. Qual é o título do capítulo 20? Um grande despertamento religioso. Ou seja, aquilo que aconteceu em 1800, no início, não é? No início da Igreja de Laodiceia, no início do período do tempo do fim, no início do tempo em que Jesus entra no último compartimento do santuário celestial, que é o lugar santíssimo, operou-se um grande reavivamento religioso. Porque aí iria começar o juízo, o julgamento aos mortos. Irmãos, será que nós estamos a começar a ver sinais hoje de um grande despertamento religioso na nossa igreja para dar início ao julgamento aos vivos? Porque Deus não faz nada sem primeiro advertir o seu povo. Não é verdade? Eu acredito que este capítulo 20 vai ter muitas coisas para nos ensinar. Mas nós já começamos com meia hora de atraso. Ou seja, eu não sei o que é que vamos conseguir fazer aqui. Vamos fazer o que pudermos. Muito bem, então, na página 287, no parágrafo 3 do capítulo 20 do Grande Conflito, não vamos ler o início, vamos só ler a última parte desse parágrafo 3. Diz assim: as profecias apresentavam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isto observa-se especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte da sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar até ao tempo do fim. Ou seja, as profecias de Daniel, elas estão abertas, elas foram interpretadas à exceção de uma pequenina parte que só a partir do início do tempo do juízo, ou seja, só a partir de 1844, é que ela foi desselada. Estão a perceber que tem a ver com o juízo, como diz aqui. Não poderia antes, ou melhor, não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias.
Então, há uma pequenina parte da profecia de Daniel que estava efetivamente selada até 1844. Essa profecia tinha que ver com o juízo, quando se inicia Apocalipse 14, 6 e 7. Qual é? Que diz que temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, nós sabemos que neste capítulo do grande conflito vai nos falar aqui de várias pessoas, entre elas um senhor chamado José Wolff. Não vamos falar muito sobre ele, vamos avançar umas páginas mais para a frente e vamos à página 290, ao parágrafo 12. Parágrafo 12, e diz o seguinte: o Wolff cria, escutem isto, irmãos, isto é muito importante para nós. O Wolff cria na próxima vinda do Senhor, e a sua interpretação dos períodos proféticos colocava o grande acontecimento em muito poucos anos de diferença do tempo indicado por Guilherme Miller. Então já temos aqui duas testemunhas que na contagem dos tempos, relativamente à segunda vinda de Jesus, tinha pouquinhos anos de diferença. Entendem? Aos que insistiam nesta passagem, daquele dia e hora ninguém sabe, que os homens nada devem saber em relação à proximidade do advento, quando ele encontrava pessoas que argumentavam desta forma, o Wolff replicava: disse o Nosso Senhor que aquele dia e hora nunca deveriam ser conhecidos? Não nos deu ele sinais dos tempos, a fim de que possamos ao menos saber a aproximação da sua vinda, como alguém sabe da proximidade do verão pelo brotar das folhas da figueira? Não deveremos jamais conhecer esse tempo, quando Jesus mesmo nos exorta não somente a ler o profeta Daniel, mas a compreendê-lo? E o mesmo livro de Daniel, em que se diz que as palavras estavam fechadas até o tempo do fim, conforme era o caso em seu tempo, declara que muitos correrão de uma parte para a outra. Irmãos, o que é que significa isto, correr de uma parte para a outra? Está aqui. Expressão hebraica para significar observar e pensar a respeito do quê? Do tempo. Do tempo. Aqui é que estava o problema. Então, correr de uma parte para a outra, e agora vamos ler o resto já agora, e a ciência em relação ao tempo se multiplicará. Então, quando Deus diz que muitos correrão de uma parte para a outra, significa dentro da Bíblia, dentro do livro de Daniel. Estudando as passagens. Como? Estudando as passagens. Exatamente, exatamente. E a ciência está a falar da ciência dos tempos, da ciência dos tempos. Sabiam que existe uma ciência dos tempos? Vamos ler na Bíblia? Vamos. Então vamos. Primeira de Como? Qual era a tribo que sabia a ciência dos tempos? Issacar. É. Vamos abrir em 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Um de vocês quer ler, por favor? E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Muito bem. Noutras traduções, em lugar de destros, diz entendidos na ciência dos tempos. Irmãos, os tempos têm uma ciência. Não é qualquer pessoa, é necessário realmente conhecimento, estudo. Muito bem, então, continuando o parágrafo, diz: demais, Nosso Senhor não tem o intuito de dizer com isto que a proximidade do tempo não será conhecida, mas que o dia e hora exatos ninguém sabe. Pelos sinais dos tempos, diz ele, será conhecido o suficiente
para nos induzir a preparar-nos para a sua vinda, tal como Noé preparou a arca. Bom, nós sabemos então que depois do Dr. Wolff vieram outras pessoas que Deus levantou para pregar a mensagem na Tartária, na Bucária, aos árabes, na Inglaterra, pelos irmãos Wesley, na América do Sul, por um padre chamado Lacunza, na Alemanha, por Martinho Lutero. Martinho Lutero, temos aqui na Alemanha, a doutrina foi ensinada no século XVIII por Bengel, ministro da Igreja Luterana. Eu enganei-me, não foi Martinho Lutero, ele era da Igreja Luterana. Até que nós vamos para a página do Grande Conflito, a página 295. Damos aqui um salto grande ao parágrafo 31, e diz assim: na Escandinávia, também a mensagem do Advento foi proclamada e suscitou grande interesse. Muitos despertaram do descuidoso sentimento de segurança para confessar e abandonar. Isto é importante, confessar e abandonar os seus pecados, buscando perdão em Jesus Cristo. Um pouquinho mais à frente, neste mesmo parágrafo, diz: em muitos lugares onde os pregadores da próxima vinda do Senhor eram desta maneira silenciados, Deus serviu-se de enviar a mensagem de um modo miraculoso. Como foi? As crianças. Por meio das criancinhas. E agora vamos ler o parágrafo a seguir. O movimento ocorreu principalmente entre as classes mais humildes e o povo reunia-se nas modestas moradas dos trabalhadores para ouvir a advertência. Os mesmos pregadores infantis eram, na maior parte, pobres habitantes de cabanas. Alguns deles não tinham mais de 6 ou 8 anos de idade. Irmãos, eu acredito que isto vai se repetir. E ao mesmo tempo que a sua vida testificava que amavam o Salvador e procuravam viver em obediência com os santos mandamentos de Deus, manifestavam de ordinário apenas a habilidade e inteligência que geralmente se vê nas crianças daquela idade. Agora reparem isto. Quando se encontravam de pé diante do povo, evidenciava-se, entretanto, que eram movidos por uma influência acima dos seus dotes naturais. O tom da voz e as maneiras transformavam-se e, com poder solene, faziam a advertência do juízo, empregando as próprias palavras das Escrituras, quais eram: temei a Deus e dá-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo. As próprias crianças, irmãos, reprovavam os pecados do povo, não somente condenando a imoralidade e o vício, mas repreendendo o mundanismo e a apostasia, admoestando os ouvintes a que fugissem apressadamente da ira vindoura. O povo ouvia com tremor. Eu estou a dizer isto a alguns jovens que estão connosco, temos a neta da irmã Cleonice. Eu acredito que isto vai voltar a acontecer, porque existe um paralelo entre uma altura e outra. Irmãos, não desprezemos as crianças. Onde os adultos não conseguem chegar, Deus vai enviar crianças consagradas, que amam a Jesus de todo o coração, que anseiam abraçá-lo, mas também têm um amor pelas pessoas tão grande que não as deixa ficar caladas. Vamos dar um saltinho para o parágrafo 35. A Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação desta advertência na América. Este país tornou-se o centro da grande obra do Advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. Página 297. Assim, alguns ministros puseram de lado as suas ideias e sentimentos sectaristas e, renunciando aos seus salários,
Irmãos, olhem que bonito. Puseram de lado as suas ideias e sentimentos sectaristas e, renunciando aos seus salários e às igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Houve, entretanto, relativamente poucos ministros que aceitaram esta mensagem. Foi, por conseguinte, confiada em grande parte aos humildes leigos. Um pouquinho mais à frente. A condição de uma igreja ímpia e de um mundo jazendo na maldade pesavam na alma dos verdadeiros atalaias. Pausa. Eu pergunto, isto pesa na nossa alma, irmãos? Sim, porque nós somos atalaias. Será que nos pesa na alma a condição de uma igreja ímpia e um mundo jazendo na maldade? Continuando, e eles voluntariamente suportavam as fadigas, privações e sofrimento a fim de que pudessem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. Parágrafo seguinte. Por toda a parte se ouvia o penetrante testemunho advertindo os pecadores, tanto mundanos como membros da igreja, a fugirem da ira vindoura. Irmãos, acham que este tipo de pregação hoje é bem-vinda? Não, não é. Como é que será considerada se ela for feita? Como? Alarmista? Alarmista, Perturbadora de Israel? sim. Continuando, não vamos terminar o capítulo porque a parte mais forte está ainda à frente, mas vamos ler só mais um pouco. Como João Batista, o precursor de Cristo, os pregadores punham o machado à raiz da árvore. Então estão a ver aqui que o trabalho que João Batista fez na primeira vinda de Jesus, fizeram também algumas pessoas no início de 1843-44. Puseram o machado à raiz da árvore e com todos insistiam em que produzissem frutos dignos de arrependimento. Irmãos, esta pregação tem que voltar a ouvir-se. Deus nos criou para que dessemos fruto. O que é o fruto? São as boas obras. Deus nos criou para sermos luz. E o que é que diz em Mateus 5,16? E resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? Boas obras. As vossas boas obras. Mas quais são as boas obras? A piedade. O reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Amém. Eis a mais urgente de todas as nossas necessidades. Continuando, os seus fervorosos apelos achavam-se em evidente contraste com as afirmações de paz e segurança que se ouviam dos púlpitos populares. Um pouquinho mais à frente ainda nesse parágrafo. Os que professavam a religião despertavam da sua falsa segurança. Viam a sua apostasia, mundanidade e incredulidade, o seu orgulho e egoísmo. Irmãos, como é que nós podemos ver isto? Não é resultado da pregação? Exatamente. Muitos buscavam o Senhor com arrependimento e humilhação. Fixavam agora no céu afeições que durante tanto tempo se haviam apegado às coisas terrenas. O Espírito de Deus repousava sobre eles e com o coração abrandado e subjugado uniam-se para fazer soar o clamor. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Irmãos, sabem que nós precisamos levantar um clamor? Sabiam disto? E seremos considerados alarmistas e, quem sabe, até tirados da igreja. Irmãos, um dia eu tenho que vos falar o que está nesta revista. Louvado seja Deus. A revista da oração, dos 10 dias de oração. É praticamente
Bíblia, Espírito e Profecia. Eu li aqui textos que eu fiquei tão contente, mas tão contente que eu não conhecia. Irmãos, nós precisamos levantar um clamor a Deus. Da mesma forma, escutem isto que eu vos vou dizer, que o povo de Israel levantou quando estava no Egito. Nós estamos no Egito. Precisamos de um libertador, ou não? Ou estamos tão acomodados, tão confortáveis na Babilónia, que não temos intenções de sair deste estado? Posso ler-vos aqui só um bocadinho? Para quem quiser tomar notas, eu vou dizer-vos onde é que está, onde é que isso está escrito. Encontra-se nas meditações matinais, e recebereis poder, que é o que nós necessitamos, e recebereis poder do dia 2 de fevereiro. Alguns de vós certamente que terão estas meditações em casa, elas já têm uns anos. Então eu vou ler-vos, irmãos. Eu queria ler-vos isto tudo, mas não temos tempo. Então diz aqui assim: a promessa do dom do Espírito Santo é deixada de lado como uma questão pouco considerada pela Igreja. Ela não é inculcada na mente das pessoas. Então isto significa que tem que ser inculcada na mente. Na mente. Tem que ser falada, tem que ser pregada, tem que ser orada. E o resultado é o que é de esperar: aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção. E o poder divino, e nós já falámos disto, que a Igreja hoje não tem o poder divino, porque senão os doentes eram curados, os demónios eram expulsos, e nós, como Igreja, seríamos um terror para os nossos inimigos. Lembram-se que já lemos isto nos primeiros escritos? Então diz, e o poder divino, esse falta, embora nos seja oferecido em infinita plenitude. E onde eu quero chegar é aqui. Enquanto a Igreja, isto é magnífico, enquanto a Igreja se contentar com pequenas coisas, estará inapta para receber as grandes coisas de Deus. O que é que ele quer dizer com isto? Ela não é que quer dizer com isto? Quer dizer que nós precisamos entrar numa outra fase de inconformados. Porque o povo de Israel, durante séculos, no Egito, eles se conformaram com a escravidão de lá, ou não? Eles se conformaram, eles se curvaram diante do faraó. Eles aceitavam as chibatadas, sem nada fazer, até que... O que é que aconteceu? Eles decidiram não se conformar mais com aquilo. E o que é que eles fizeram? Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Quando eles deixaram de estar conformados com o seu estado de escravatura, diz-nos o versículo 23. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que? O que é que eles fizeram? E clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Irmãos, eles levantaram um clamor. Eles levantaram um clamor a Deus. Eles disseram, e nós não queremos mais este estado de coisas, não nos conformamos mais com isto, nós somos o povo de Deus, não nascemos para sermos escravos de um faraó. A mesma coisa precisa acontecer connosco, irmãos. Quando nós nos decidirmos que não queremos mais esta vida medíocre que nós vivemos, esta vida espiritual medíocre, sem curas, sem milagres, sem reavivamento, o que é que nós vamos fazer? Levantar-nos
e levantar um clamor aos céus. Meus irmãos, quando eles fizeram isto no Egito, o que é que Deus estava a fazer em Mídia? Deus aparece numa sarça ardente a Moisés e disse-lhe: vais libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor deles. Meus irmãos, continuamos nós aqui na mesma condição de vidinha de igreja para casa e de casa para a igreja, sem nos preocuparmos com a salvação dos outros, deixando que pessoas venham a este mundo sem conhecer que existe um Salvador e que os nossos pecados é que têm feito separação e que o sangue de Jesus tem poder para nos dar a vitória. Quando nós nos decidirmos a não estar mais conformados com esta medíocre e doentia situação, podem ter a certeza, irmãos, que Deus vai se mover no céu, porque Ele ouve o nosso clamor. E eu ainda gostaria de ler só aqui uma pequenina frase que mexeu muito comigo. Não sei se vou conseguir encontrá-la. Eu parece-me que é esta aqui. Não estou a conseguir. Só um pouquinho. Exatamente, está aqui, irmãos, encontrei, louvado seja Deus. Encontra-se no livro Parábolas de Jesus. Irmãos, eu peço-vos que não fiquem só por ouvir estas mensagens. Pode ser tudo muito bonito, mas se nós não corrermos atrás, se nós não formos aos livros, se não lermos, amanhã, depois da manhã, para a semana, já ninguém se lembra disto. Parábolas de Jesus, capítulo 12, página 72.7. E diz o seguinte, olhem esta maravilha que está aqui. Quando proferirmos uma oração com fervor e intensidade no nome de Cristo, há nessa mesma intensidade o penhor de Deus, de que Ele está prestes a atender à nossa súplica, muito mais abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos. Eu vou descodificar isto. Quando nós oramos com intensidade e fervor, isto é sinal, irmãos, porque isto não vem de nós, isto foi já Deus que colocou isto em nós, e isto é sinal de que quando nós correspondemos e oramos desta forma, quando levantamos este clamor, é sinal que dentro de pouco tempo o Senhor vai responder às nossas orações. De que é que estamos à espera? Se nós dizemos que estamos à espera de Jesus e que ansiamos a sua volta, por que não estamos nós a levantar um clamor a Deus? E só mais uma coisa, que não está no livro português, está no inglês, no Manuscript Releases, do volume 9, página 303. Escutem o que está aqui, irmãos. Peça-me e eu responderei aos seus pedidos. A promessa é feita com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas. E em resposta a essas orações pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta a uma oração particular. O que é que Deus nos está a pedir? Orações conjuntas. O que é que fez o povo de Israel no Egito? Uniu-se num clamor. O poder dado será proporcional, irmãos, escutem isto, o poder dado será proporcional
à unidade dos membros e seu amor por Deus e uns pelos outros. Irmãos, chega de andarmos com coisinhas uns contra os outros. Precisamos de unir-nos. Irmãos, precisamos de unir-nos e de levantar um clamor a Deus. E quando a igreja decidir fazer isso, podem ter a certeza que no céu, Deus já se está a mover para responder às nossas orações. Vamos ficar por aqui. Vou terminar com uma oração. Querido Deus eterno, Pai que está nos céus, o Senhor sabe o quanto eu desejo que isto aconteça. Estou farta de estar aqui nesta terra, anseio a vinda de Jesus, mas eu sei que não quero ir sozinha. Eu quero que muitas outras pessoas conheçam a verdade da salvação em Cristo Jesus e do poder que o seu sangue tem para tirar o pecado do mundo. Tenho a certeza que os meus irmãos aqui têm o mesmo desejo. Que o Senhor intensifique este desejo, Pai. Que o Senhor nos ajude a pôr de parte a nossa mesquinhez, o nosso orgulho, soberbo, egoísmo e a unir-nos uns aos outros. Amém, Senhor. Suplicando ao Senhor que envie o poder do seu Espírito. Amém. Obrigada porque o Senhor nos ouve e nos atende, unicamente porque oramos, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.